Olá pessoal, dando continuidade ao primeiro relato projetivo, eu vou continuar a partir de onde eu parei. Quem ainda não assistiu à primeira parte, vá ao vídeo anterior, assiste e depois voltem aqui para assistir a segunda parte. Eu até poderia contá-lo para vocês do início ao fim, mas eu preferi ler para não perder os detalhes. Essa experiência foi a mais longa de todas, porém as demais foram menores, mas todas elas trazem informações importantíssimas. E eu não quero que esses relatos me tornem um contador de histórias. Eu quero, através dessas experiências, deixar aqui para vocês algo novo para questionamentos. Vocês podem achar estranhos e aparentemente sem importâncias, mas não é, viu gente? A meu ver, tudo é importante, ou nada é importante, né? O conhecimento nos liberta, e os questionamentos nos dão caminhos. Se não estivermos despertos mentalmente durante o estado de vigília, quando estamos acordados, será a mesma experiência do estado de sonhos quando estamos dormindo, porque em ambos os estados estamos sem lucidez. Como naquela parte dos Salmos que diz: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Nada mais é do que estados de onirismo durante a nossa vida sem lucidez. Portanto, não tem nada a temer e nada a perder. Tudo é aprendizado. E hoje eu só vou dizer para vocês que aqueles que estão inscritos no canal são os primeiros a saber quando eu posto um vídeo novo. Então se inscreve, né, gente? Bom, vamos para o relato? Logo após eu ficar sabendo que estava ali trabalhando fora do meu corpo físico, eu compreendi que aqueles rapazes que ali estavam também estavam fora dos seus corpos físicos, como eu. E eram muitos, viu? Espalhados por vários locais, fazendo limpezas, reformas, organização e ampliação daquele local. Pesquisando sobre o que eu vi ali, supostamente deduzi que seria um local de acolhimento de crianças. Eu não percebi ali noção de tempo, mas na minha concepção foram várias horas de trabalho ali. Num determinado momento eu olhei para um corredor comprido e não contive a minha curiosidade e caminhei por ele, passando por vários salões. Do lado esquerdo, uma cortina escura fazia o papel de uma parede, mas dava para ver, além dessa cortina, que haviam mulheres sentadas nas cadeiras ao lado de pequenas mesas e várias crianças ao lado delas. Estava um pouco escuro, mas dava para ver, e por alguma razão eu sabia que aquelas mulheres eram cuidadoras daquelas crianças. Eu passei por aquele local e desci até uma casa de madeira construída sobre um pequeno rio. Entrei na casa e vi que tinha um buraco no assoalho, havia arrancado uma tábua, e dava para ver a água corrente. Olhei bem de perto e notei que era limpa, apenas cor de terra, como nas enxurradas nos dias de chuvas. Interessante que eu observava e questionava tudo, como faço aqui. Um sapatinho de criança que estava na beira do buraco do assoalho caiu na água. Eu estiquei o braço rapidamente, peguei-o e, saindo dali, coloquei-o do lado de um tanque de cimento instalado do lado de fora da casa. Abri a torneira, lavei as minhas mãos e voltei para o salão. Logo à frente, na entrada do salão, havia uma daquelas mesinhas que vi atrás da cortina. Estava sentada na cadeira, ao lado da mesinha, uma mulher branca muito simpática, aparentando uns 40 anos mais ou menos, e duas crianças de pé ao lado dela. Notei que as crianças estavam tristes e, olhando para mim, disseram: "Não vá, fique com a gente." Eu fiquei emocionado no momento e respondi: "Não posso, preciso voltar para o meu corpo."
E a mulher respondeu: então diz alguma coisa para eles. Foi aí que eu notei que a nossa comunicação era mental. Não precisava mexer com a boca para falar. Aí eu tentei dizer que voltaria para vê-los, mas a voz não saía. Eu tentava de novo, a voz não saía. Foi que eu percebi que ali não poderia mentir, como fazemos aqui. Fiquei meio atrapalhado, sem saber o que dizer, e disse mentalmente, meio de sopetão: somos um por todos, e todos por um. Aquela mulher me olhou, e rapidamente acessei a mente dela, ou seu pensamento, como se ela me dissesse: isso é coisa que se diz para crianças. E bateu a mão no rosto, com um ar de reprovação, né? Eu fiquei meio embaraçado e senti que algo estava me puxando, e eu acordei. Naquela noite nós havíamos deixado o nosso cachorrinho Chinks no hospital para fazer uma cirurgia por volta da meia-noite. E a minha esposa estava na sala me dizendo que haviam acabado de avisar que ocorrera tudo bem com ele e que ele estava bem. E eu respondi alto: graças a Deus, e voltei a dormir rapidamente e retornei ao local. Só que desta vez eu me encontrei numa varanda, onde uma senhora morena parecia que me esperava. E disse ela para mim: Davi, não envolva muito com os serviços, anda por aí para conhecer o lugar. Eu acredito que certamente ela queria que eu conhecesse o local do lado de lá, para trazer esta informação, como estou fazendo aqui com vocês, né, do lado de cá. Terminando o recado, ela saiu e eu a segui em direção a um espaço que parecia uma grande cozinha. E a perguntei: vocês que moram aqui já morreram, não é? E ela respondeu: pode dizer que sim. Sem dar muita importância à minha pergunta, ela apontou para um local ao lado de uma limpeza impecável e disse: esta é a cozinha, e a responsável é uma japonesa que cuida da alimentação. Alimentação? Interroguei mentalmente. E continuou ela: sim, aqui a alimentação é feita em grandes quantidades, quase industrial. E ali na frente é a lavanderia, continuou ela. E as roupas também são lavadas por um processo quase industrial. E apontando para uma porta de saída, disse: vai por aquela porta que sai para a Rua dos Comércios. Saí e notei um gramado meio desbotado. Abaixei e tentei puxá-los, mas as suas raízes estavam firmes no chão. Naquele momento, eu não notei a minha respiração, mas a sensação de paz era maravilhosa. Num ambiente tranquilo e sereno, até os sons eram diferentes. À frente, na beira de um barranco, havia uma árvore de uns 4 metros de altura, mais ou menos, com flores parecidas margaridas brancas. Abaixo do barranco havia uma rua de terra batida, e uma mulher que parecia uma das minhas irmãs me esperava. Arranquei uma flor para dar a ela, mas metade das pétalas se soltou na hora que quebrei o galinho. Tentei esticar a mão para que ela pegasse, mas a flor acabou caindo no chão. Desci o barranco e fomos por aquela rua de terra até a Rua dos Comércios. Esta rua era um calçamento parecido com a pista dos trólebus. Passamos próximo a uma loja, não muito grande, onde um garoto com um brinquedo nas mãos nos convidava a entrar. Parecia uma loja de aparelhos eletrônicos. Do outro lado da rua havia várias lojas que pareciam armazéns alimentícios. Em vários sacos de estopas, abertos um ao lado do outro, estavam expostos uma variedade de grãos. Outras com legumes secos, parecido com abóboras, em várias lojas comerciais. Eram várias, uma ao lado das outras. Parecia que já estava anoitecendo, naquele momento, e nós saímos
por uma outra rua de terra. E eu vi que ali ainda havia rapazes trabalhando. Eles estavam colocando lâmpadas em postes menores do que os nossos aqui, numa rua também de terra batida. Naquele momento nós olhamos para o céu e havia uma pequena lua e algumas nuvens parecidas com bolas de algodão verde. Ao vê-la, naquele momento eu fui tomado por uma sensação de nostalgia e eu, supostamente a minha irmã, né, nós fomos em direção à varanda onde saí anteriormente. A mesma senhora morena nos esperava. E ao vê-la, eu fiquei radiante de alegria. E fiz mais perguntas a ela. Perguntei se havia outros lugares além daquele e se seriam de níveis mais elevados. Ela respondeu que sim. Perguntei se ela poderia nos levar até lá e ela respondeu que não podia. Olhei para o lado da cozinha e vi uma mulher branca, aparentemente triste, e um cachorrinho do lado dela. Comovido com aquela cena, eu disse: "Olha, aqui também tem cachorrinhos. Ah, nós temos dois. Um se chama Chinks e a outra se chama Kiara. Ah, e o Chinks passou por uma cirurgia hoje." Nessa época, o Chinks ainda estava com a gente, né? Hoje, ele não está mais. Ele já partiu para o mundo espiritual. E naquele momento, novamente eu percebi que eu estava sendo puxado. E já sabendo que eu ia acordar a qualquer momento, eu disse para minha irmã sobre nós combinarmos algo para a gente confirmar que estivemos ali naquele lugar juntos. Lembrei a ela da flor que lhe dei, a lua e as nuvens parecidas com bolas de algodão verde e logo acordei. Naquele dia, logo cedo, eu estava ansioso e liguei para minha irmã, mas ela não se lembrou de nada parecido. Poderia ter sido outra pessoa? Poderia. E de acordo com as pesquisas que eu fiz, tem outras questões também. Projetar fora do corpo enquanto estamos dormindo é algo comum para todos nós, mas o difícil é estar consciente durante o processo e a rememoração quando voltamos e acordamos no corpo. Gente, eu achei essa experiência bonitinha, porque apesar de vivermos num planeta que ainda impera a força do mal, ela nos mostra o poder do bem atuando em todas as partes do universo. Agora, gente, se é real ou não, não posso afirmar. Mas eu lembro de tudo que ocorreu durante o tempo todo que estive lá. E olha que já faz mais de um ano, hein? Eu quero terminar esse vídeo revelando para vocês algo que venho percebendo já há algum tempo. Trabalhar, gente, para o nosso bem e dos nossos semelhantes é o segredo da nossa prosperidade e a solução para os males da humanidade. Podem acreditar que sim. Bom, gente, é isso aí. Nos próximos vídeos tem mais relatos, observações e questionamentos, ok? Então, muito obrigado e até lá!